Eu sei que eu já sou meio apaixonadinho pelo Clive Barker e eu deixo se transparecer em todos os vídeos que eu faço sobre obras dele. Mas eu vou te contar, o jeito que esse homem me fez chorar com Livros de Sangue, volume 3, não tá no papel. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje nós nos aventuramos mais uma vez pelo imaginário sujo e corrompido do Clive Barker, enquanto descobrimos que os mortos nunca morrem e que a vida é um fio fino que pode ser rompido a qualquer momento. Como vocês devem imaginar, eu tô aqui hoje para comentar um pouquinho sobre o terceiro volume de Livros de Sangue, essa antologia desse autor que eu amo tanto. E assim, esse livro disparou todos os meus gatilhos e acertou em todos os meus pontos fracos. E caso você ainda não tenha visto ou não saiba, eu já fiz vídeo sobre os dois primeiros volumes dessa coletânea, então eu vou deixar o link aqui certinho no canal para caso você queira assistir. Mas antes da gente ser assombrado pelo monstro Cabeça de Piroca, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Como vocês já devem estar sabendo, os Livros de Sangue eram uma coletânea antológica em 6 volumes que foi publicada entre 1984 e 1985. E essas histórias presentes nesses livros são todas soltas, todas isoladas, mas elas também se ligam diretamente a um conto que está presente no primeiro livro e um conto que está presente no último. E assim, todas essas histórias foram o que ajudou a colocar o nome do Clive Barker em todos os holofotes. Foi através dos Livros de Sangue que o Clive Barker conquistou a admiração do Stephen King e se tornou um dos grandes nomes do horror britânico. Além disso, foi com esses livros que ele também teve todas as portas abertas para, alguns anos depois, dirigir o primeiro Hellraiser, que talvez seja a sua obra mais conhecida. E desde 2020, a Dark Side Books entrou na missão de publicar novamente aqui no Brasil os Livros de Sangue, agora em edições com capa dura, a qualidade gráfica que vocês já conhecem, e agora eles finalmente trouxeram o terceiro volume. Isso significa que a gente já está na metade do caminho e que agora só faltam mais 3 volumes para acabar com toda essa coleção, e eu tô muito empolgado para ler os próximos. Agora, falando especificamente desse terceiro volume, é um pouco curioso, porque nos dois primeiros dá pra gente notar que todas essas histórias estão costuradas por algumas ideias, alguns temas em comum, como é o caso de desejo, sexo, carnalidade, enfim, essa ânsia humana por descobrir algo novo, por conquistar algo que ela nunca teve. E esse terceiro volume muda um pouquinho o foco, mas é só um pouquinho. Aqui, o Clive Barker está muito mais interessado em analisar a natureza da morte e dos mortos, e também falar sobre como as pessoas ou as coisas que já partiram ainda lançam uma sombra para os vivos. Isso está presente nos 5 contos de uma forma bem peculiar e talvez tenha sido o que mais me chamou a atenção nesse volume. A gente começa com isso já no primeiro conto, que se chama Filho do Celuloide, que é uma história bem doida, mas que ao mesmo tempo conecta muitos pontos do rumo que a carreira do Clive Barker ia seguir dali em diante. A história começa quando um prisioneiro chamado Barbério foge da prisão e começa a ser perseguido pela polícia. Enquanto tá rolando essa perseguição, ele acaba parando numa rua e ele percebe uma salinha secreta que fica atrás de um cinema. E ele entra lá nesse lugar, só que por conta de alguns problemas de saúde, ele acaba morrendo, ali mesmo. Um tempo depois, a gente acompanha uma noite nesse cinema, o cinema onde o Barbério morreu. E esse local está sendo assombrado por alguma coisa que habitava no corpo do bandido. E eu não vou falar para vocês, eu não vou estragar aqui, porque eu acho que é uma surpresa que vale a pena ter lendo. A única coisa que eu vou dizer é que muitos elementos desse conto me lembraram um certo filme que saiu no ano passado, que foi queridinho por muita gente, por mim inclusive. E enfim, eu fiquei me perguntando se o diretor/roteirista desse filme não se inspirou nesse conto de alguma forma. O que eu mais gosto nessa história é como o Barker trata o cinema como um antro para os sonhadores,
mesmo que esses sonhadores tenham uma origem sobrenatural. E o final é completamente insano, é completamente surtado, mas eu gosto, eu acho muito interessante, é bem escrito, e eu acho que é um conto admirável, por mais que ele não seja o meu favorito dentro da coletânea. Até onde eu sei, esse conto só foi adaptado uma vez e foi para uma graphic novel lançada pela Eclipse Comics em 1991, que tinha o mesmo título, que é Son of Celluloid em inglês. E é horrível achar esses quadrinhos na internet, e eles também nunca foram publicados aqui no Brasil. O segundo conto se chama Rawhead Rex e talvez seja a história mais famosa desse volume. Inclusive, ele chegou a ganhar uma adaptação para os cinemas, mas espera, a gente já chega lá. Talvez um dos contos mais ambiciosos da carreira do autor, Rawhead Rex vai contar sobre esse monstro chamado Rawhead Rex, que é um ser muito antigo e que vivia aprisionado em uma igreja numa pequena cidade do interior. Só que certo dia ele desperta e consegue se libertar do seu cativeiro. Explicando da forma mais esdrúxula possível, o Rawhead é um falo ambulante. O nome dessa entidade significa em português algo como o rei da cabeça descarnada, e isso tudo porque ele literalmente tem uma cabeça de piroca. Tá no conto. E enfim, ele é gigantesco, ele é muito brutal e ele nutre um grande desprezo pela humanidade. Em vez de ter um protagonista fixo, esse conto vai seguindo vários personagens ali na cidadezinha onde o Rawhead despertou. E o que importa aqui é justamente a gente acompanhar esse monstro e o seu frenesi assassino. E eu já vou dizendo que eu gostei bastante dessa história, só que ela foi um pouco difícil de ler. Diferente dos outros contos, o Clive Barker aqui aposta numa escrita um pouco mais poética. É bem apocalíptica e tem uma vibe de presságio do fim dos tempos. E tendo vindo de O Filho do Celuloide, que tem uma linguagem bem menos rebuscada, foi um pouco difícil me concentrar na leitura desse aqui. Só que na hora que engatou, eu amei demais. Eu gosto de como Clive Barker trabalha muitas questões associadas ao masculino aqui. Ou melhor, o hipermasculino. Porque o Rawhead, ele, em tese, é um ser desprovido de qualquer traço de feminilidade. Ele é um ser hipermasculino, é um ser que representa tudo que a figura do macho representa na sociedade. E aí você consegue notar até mesmo uma crítica sutil, na verdade nem tão muito sutil, a questões como misoginia. Além disso, é um conto que mergulha num debate muito interessante entre o sagrado e o profano. E isso está presente desde o início, quando você vê essa criatura pagã que antecede Cristo despertando em uma igreja. E o melhor de tudo, o mais curioso e o que dá um charme especial para esse conto é ver como algumas pessoas que, em tese, são cristãs estão dispostas a se curvar para esse ser ancestral. Então é bem legal ver a forma como a fé é debatida nesse conto. Não é algo muito explícito, é muito sutil, mas eu acho muito interessante. E também é um conto bem angustiante de se ler, porque você vê esse monstro gigantesco botando terror em uma cidadezinha pequena e destruindo a vida de muita gente que mora por lá. Essa história foi adaptada em uma graphic novel que saiu em 1994, só que talvez a adaptação mais conhecida seja o filme Monster, A Ressurreição do Mal, que foi lançado em 1986 e dirigido pelo George Pavlou. O filme elimina vários elementos interessantes do conto, por mais que ele siga a mesma estrutura. Por exemplo, o monstro em si não tem um formato fálico e é um filme bem baixo orçamento, mas de um jeito que fica nítido. O próprio Clive Barker detesta essa adaptação e esse foi um dos motivos pelos quais ele mesmo decidiu dirigir uma adaptação de The Hellbound Heart ou Hellraiser, como vocês já conhecem. Quanto a mim, eu acho um filme ruim, mas ele não me ofende muito não. Sim, eu acho que ele perde muito da essência do conto, mas se você estiver interessado em ver pessoas idiotas morrendo de formas extremamente grotescas por um monstro assassino, é até uma boa pedida. O terceiro conto do livro se chama Confissões de uma Mortalha de Pornógrafo e é engraçado, porque ele talvez seja o conto mais leve,
mas ainda assim ele tem uns momentos que são genuinamente grotescos e bem macabros. Esse conto nos apresenta a um homem bem comum chamado Ronnie, que tem uma família amorosa, ele tem seus filhos, ele tem uma boa reputação, ele, enfim, é um cidadão de bem. Só que o problema é que o Ronnie começa a trabalhar para umas pessoas bem esquisitas, que se envolvem com coisas que não são muito legais, e de repente ele é acusado de ser um pornógrafo. Fazendo um breve parêntese aqui, um pornógrafo é alguém que produz ou então distribui, vende conteúdo pornográfico. E aí pode ser filme, pode ser revista, pode ser fotografia, enfim, tanto faz. E é importante a gente entender um pouco do contexto em que isso aqui foi publicado, porque nessa época em que o Clive Barker estava escrevendo os livros de sangue lá no Reino Unido, a gente tinha uma grande caça às bruxas contra o mercado de cinema adulto. A censura estava a todo vapor. O país tinha leis severas que censuravam a pornografia e não apenas isso, mas também puniam quem trabalhasse com esse tipo de conteúdo. O Barker, sendo um autor que sempre foi muito crítico a esse falso moralismo e essa mentalidade hipócrita, resolveu tratar desses temas no livro. E é por isso que é importante que a gente entenda por que no conto a vida do Ronnie vira um verdadeiro inferno depois que ele é acusado disso. A família abandona ele, a polícia começa a persegui-lo e o seu nome também cai na desgraça. E a partir daí, o Ronnie decide bancar o super-herói. Ele vai se vingar e vai restaurar o seu legado. Só que, como eu disse, o Ronnie é um homem comum. E é por isso que, enquanto ele tá nessa jornada de vingança, ele acaba sendo capturado e morto. Só que, como o tema desse livro é a morte, ou melhor, as coisas que não ficam mortas, o Ronnie acaba voltando à vida como um fantasma e ele sai em busca de sua vingança mais uma vez. Só que aqui tem um detalhe curioso, porque ao invés de ser só uma alma penada, ele acaba vestindo a própria mortalha, aquele pano funerário que é usado no necrotério para cobrir o cadáver dele. Esse conto é muito interessante e ele me passa muito a vibe desses quadrinhos no ar sobre pessoas que são injustamente acusadas de algo, acabam morrendo, mas de alguma forma voltam à vida para se vingar de quem traiu elas. Então, umas coisas parecidas com o Corvo, do James O'Barr, ou até mesmo alguns heróis populares da Marvel e da DC, como é o caso do Cavaleiro da Lua e também do Espectro. De todos os contos do livro, esse foi o único que nunca foi adaptado para nenhum filme, para nenhum quadrinho, nem nada do tipo. E eu genuinamente gostaria de ver uma adaptação disso aqui, porque eu acho que ele é um conto que dá para se trabalhar em cima, dá para se construir algo a mais em cima, ao mesmo tempo em que o Barker descreve essa mortalha como imitando as expressões faciais do Ron enquanto ele era vivo, os músculos, até mesmo o rosto, o semblante, e eu acho que isso é igualmente tenebroso de assustador, mas também muito intrigante. O quarto e penúltimo conto desse livro se chama Bodes Expiatórios e talvez ele seja um dos que mais me tocou, porque ele fornece uma análise bem interessante sobre a nossa própria mortalidade e como nós somos lembrados mesmo depois que morremos. Na trama, um grupo de 4 amigos está viajando de barco pelas Ilhas Hébridas, que é um arquipélago que fica ali no litoral da Escócia. Eu não sei se vocês conhecem, eu mesmo não conheço. E, eventualmente, eles acabam ficando presos em uma faixa de terra, o iate bate ali e ninguém consegue retirar, e eles ficam sem socorro, sem ajuda, sem saber o que fazer, então eles decidem se aventurar pelas ilhas para descobrir algo para fazer por ali. Eles descobrem que existem várias cabras, vários bodes nessa ilha, e um deles acaba matando alguns animais num dia que está muito bêbado. O que eles não sabem é que esses animais tinham sido colocados ali como oferenda para as pessoas que morreram no mar. E aí a gente descobre que esses mortos estão muito vivos, por sinal. A partir daí, a gente acompanha meio que a vingança desses espíritos, desses corpos decompostos, enquanto os 4 amigos procuram uma forma de fugir dessa ilha. Eu gosto que esse conto é protagonizado por uma personagem feminina chamada Frank,
e eu acho incrível como o Clive Barker consegue transformar ela numa personagem forte e centrada que também tem muita agência. Quando a história começa, ela tá namorando um desses amigos que tá com ela no barco, só que na verdade ela tá apaixonada pelo outro. E assim, você tem vários momentos onde a personalidade da Frank se mostra de uma forma bem marcante. Ela tá o tempo todo dizendo sobre como ela tá frustrada sexualmente e como ela tá disposta a fazer outras coisas para finalmente ficar feliz. E quando a desgraça começa a acontecer na ilha, ela é a única que consegue agir de uma forma minimamente racional. Esse conto já ganhou uma adaptação no terceiro volume da série Tapping the Vein. Aqui eles adaptam vários contos do Clive Barker para quadrinhos, e esse em especial foi publicado em 1990. E junto dele também tem uma adaptação incrível de O Trem de Carnes da Meia-Noite, que é aquele conto que está lá presente no primeiro volume dos Livros de Sangue. Por fim, a última história presente nesse volume aqui se chama Restos Mortais, e assim, o Clive Barker não tinha esse direito. Eu não costumo chorar lendo livros, na verdade eu não sou nem um pouco manteiga derretida para literatura, só que esse conto me pegou de jeito, porque muito mais do que uma história de horror, ele é uma reflexão melancólica sobre temas como beleza, juventude, mortalidade e os anseios da alma humana. Aqui a gente conhece o Gavin, que é um prostituto que trabalha nas ruas de Londres e tem uma beleza muito singular. O tempo todo você vê personagens falando sobre como ele é bonito e ele passa uma grande parte do seu dia na frente do espelho, censurando cada falha e cada defeito no próprio corpo, e ele passa mais tempo fazendo isso do que de fato interagindo com outras pessoas. Um dia, o Gavin vai fazer programa na casa de um homem mais velho, que coleciona e restaura relíquias históricas. Só que lá ele acaba descobrindo uma estátua antiga que acaba ganhando vida conforme se alimenta de sangue. Inicialmente, esse ser começa a se aproximar do Gavin de uma forma meio misteriosa, só que depois a gente descobre que, na verdade, ele está tentando ficar cada vez mais parecido com um prostituto e, eventualmente, ele vai voltar para tomar a alma do Gavin e se tornar um humano de verdade. Então, aqui a gente tem um grande compilado de referências. Originalmente, esse conto é descrito como sendo uma releitura do retrato de Dorian Gray, só que nos dias contemporâneos lá do Clive Barker. Só que quando a gente olha com mais atenção, a gente consegue ver alguns traços presentes tanto no mito de Narciso, como também na história do Pinóquio, aquele bonequinho lá que queria virar um menino de verdade. Até mesmo a questão da estátua precisar se alimentar de sangue para ficar um pouco mais completa é algo que está derivado das histórias de vampiro, mas que o próprio Clive Barker ia desenvolver com mais afinco lá em The Hellbound Heart, o livro que deu origem a Hellraiser. Mas mesmo tendo tantas referências, é uma história original, e ela é muito tocante, porque ela vai entrar em alguns questionamentos sobre qual é o nosso papel na humanidade e o que nos torna de fato humanos. Por que que, afinal, o conceito de alma é tão importante pra gente? Além disso, tem uns insights muito interessantes sobre a noção de belo. Eu gosto que essa edição da Dark Side traz no começo do capítulo uma epígrafe do Tolstói que diz o seguinte: é incrível o quão completa é a ilusão de que beleza seja divina. E eu acho que essa frase conversa muito bem com o conto em si. O final desse conto me atingiu como um soco no estômago, porque eu passei os últimos 2, 3 anos percebendo e refletindo sobre como a nossa vida é frágil e como a nossa mortalidade está sempre nos encarando de uma distância meio próxima. Então o encerramento aqui, que envolve uma conversa entre o Gavin e a estátua, é algo que só... Meu Deus, eu não sei nem explicar. Esse conto aqui também foi adaptado naquela série Tapping the Vein, só que no primeiro volume, que foi publicado em 1989 e junto traz também uma adaptação em quadrinhos do Blues do Sangue de Porco, que também é um conto presente no primeiro livro. Enfim, eu tô completamente impactado com esse livro e eu acho que talvez seja o meu volume favorito da coletânea até o momento. Se eu for fazer um top 3 de histórias que estão presentes aqui,
Sem dúvida, Restos Mortais está em primeiro, seguido ali por Bodes Expiatórios e também por Rawhead Rex. Mas são contos que eu indico que você leia, mesmo se você não tiver muito interesse em conhecer outras obras do Barker. Eu gosto muito de como todas essas histórias carregam muito da ideia de desejo, de carnalidade, de sexo, mas ao mesmo tempo me assombra um pouco o quanto a morte está presente nesse volume e como ela está sempre perto, ela está sempre pronta para agir. Isso está manifestado tanto lá em Rawhead Rex, que é essa criatura ancestral que acreditava-se estar morta e que retornou para trazer o apocalipse para a Terra, mas também está presente em Restos Mortais, nessa figura da estátua que representa tempos que se perderam, que se foram. E não é só nesses contos, não. Eu acho que a morte ela está muito presente em todos os 5 contos do livro. E já de praxe, a edição da Dark Side está muito bonita. Eu gostei muito disso aqui. E eu gosto também que tem uma introdução da Paula Feb, que é a autora de As Vantagens que Encontrei na Morte de Meu Pai, que, por sinal, é um dos livros nacionais que eu mais gostei de ter lido nos últimos meses. E eu acho essa introdução muito boa para dar esse preparo para os contos que a gente vai ler a seguir. E dentro do livro, a gente também tem algumas ilustrações do Clive Barker no começo de cada capítulo. Na verdade, isso está presente também nos 2 primeiros volumes, só que eu não lembro se eu cheguei a comentar aqui no canal. Então vale muito a pena, principalmente se você for cadelinha do Clive Barker, que nem eu. Mas, gente, é isso por hoje. Você já leu esse volume dos livros de sangue? Qual que é o seu conto favorito aqui? Deixa nos comentários para a gente poder conversar. E caso você ainda não tenha lido, eu realmente indico, é uma singela indicação, porque eu acho todos os contos presentes nesse volume formidáveis. E se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho e pela sua paciência também, tá bom? E não esquece, por favor, de curtir o vídeo, de se inscrever e de compartilhar o canal para a gente poder expandir um pouco mais essa nossa comunidade. E para vocês não se esquecerem, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Gente, um breve meia-culpa aqui. Eu sei que eu tenho que soltar o vídeo do Hellraiser 2, eu prometi que ia ser a cada 2 semanas. Eu tenho que soltar ainda o vídeo do projeto de leitura de A Torre Negra desse mês, que também tá um pouquinho atrasado. Mas nas últimas semanas eu tava tendo alguns probleminhas de saúde e eu tô aos poucos voltando ao normal. Então vai tudo se resolver, vai tudo se ajeitar. Logo logo esse canal tá organizado, mas tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Por favor, não cancele essa bicha não.